E com o que se conclui no verso 24, quando se diz que ninguém pode, ninguém consegue, está para além da capacidade mental, cerebral e psíquica, espiritual do ser humano, a possibilidade de se dividir. Se ele se dividir, ele adoece, ele se esquizofreniza. Ele mergulha numa ambivalência crônica que vai acabar fazendo com que ele se torne o pior inimigo dele mesmo. É quando a gente tenta ter dois senhores, duas senhoras, duas potências, significados idênticos que a gente divide, racha no meio e se dedica a ambos, supostamente com a mesma qualidade, com a mesma condição, com a mesma doação, com a mesma entrega. Aí Jesus diz que essa tentativa é estúpida do ponto de vista da nossa alma, do nosso ser. Quando ele diz que ninguém pode servir, ele não está falando só que ninguém tem tempo para se dividir, ou que a gente não consegue eleger tantas prioridades e mantê-las todas em pé de igualdade. Ele está falando de algo muito mais profundo do que isso. Não é só de organizações, metas, modelos de gestão. Não, ele está falando de algo que antecede, que tem a ver com a dimensão cognitiva de cada um de nós. Quando ele diz ninguém pode, ele está falando realmente de uma impossibilidade. Ele não está dizendo é difícil, é complexo, só com muito treino é que se pode dividir o coração em bandas equivalentes, em doações equivalentes. Ele nem aventa essa possibilidade. Ele é peremptório. E quando Jesus é peremptório, é melhor a gente acolher a peremptoriedade da fala dele. E aqui ele diz: ninguém pode. Ele define a impotência humana, a impotência cerebral, a impotência psíquica, a impotência espiritual. E define até a impotência neural, de você conseguir se rachar no meio e se dedicar com a mesma intensidade de serviço, de trabalho, de emoção, a coisas distintas. Ele diz: você não vai conseguir. Se você conseguir, saiba, você ficou doente, se esquizofrenizou, ou se bipolarizou, mas adoeceu. E como ele diz que ninguém pode, ele não está dizendo que ninguém consegue sem ficar doente. Porque o objetivo de Jesus em todos os mandamentos dele é impedir a doença do ser da gente. Não é impedir a funcionalidade, a genialidade, a capacidade. Não, quando ele diz não pode, é porque não dá. E se der, é porque você perdeu a inteireza, perdeu a integralidade, perdeu a completude do seu ser, se rachou, se dividiu, se esquizofrenizou. Já não é mais um ser, está partido. E ele diz que, além disso, de que se você conseguir, é sinal de que adoeceu, e é uma das piores doenças para a mente, é essa da divisão do ser, do pensamento, do sentir, do elaborar. Adoece dramaticamente, constrói duplicidade dentro de você, não só dubiedade, mas duplicidade, às vezes até multiplicidade, o que tira essa unicidade que faz parte e que é essencial à nossa saúde mental. Então ele diz: ninguém pode
servir, se dedicar a dois senhores, a duas importâncias, a duas potências equivalentes, com a mesma dedicação. E ele diz que se o indivíduo não adoece, ele adoece emotivamente, porque diz que com o passar do tempo, ele vai aborrecer-se de um senhor, de uma senhora, de uma potência. É por isso que não dá para duas pessoas amarem com equivalência de dedicação a dois homens, a duas mulheres. A gente ama com equivalência de dedicação a filhos, mas nesse nível em que o coração do outro demanda exclusividade da gente e o nosso, para ser sincero, pede da gente exclusividade ao outro, quando em nós a gente acha que pode ser habitado por duas plenitudes equivalentes, o que é uma mentira, é uma falsidade, e que a gente descobre depois de praticar, pagando altíssimos preços emocionais, afetivos, mentais e comportamentais, quando a gente tenta, logo depois descobre que o que começou entre dois amores termina com aborrecimentos. Amar a um e dizer que amo o outro, ouvindo duas demandas de quem quer ser amado, cuidado, servido, do mesmo modo que o outro é, quando as competições se estabelecem inevitavelmente, depois de um tempo, o ser que pretende essa onipotência de duplicidades e de equivalências emocionais, afetivas, de dedicação, percebe que o coração não tem essa amplitude de dedicação, de amores absolutos em estado de ambivalência, de ambiguidade. Não dá. E aí há uma escolha inconsciente. O processo é inconsciente. Depois de um tempo, por exemplo, um homem que tem duas mulheres, uma esposa e uma amante, ele pode começar dizendo que ama as duas. Eu amo a minha esposa, nunca vou deixá-la. Eu amo a minha amante, meu Deus, eu não posso deixar a minha amante. Eu preciso das duas para me completarem. Aí passa um tempo, eu sei perfeitamente como é que isso funciona, esse auto-engano, essa mentira. Eu sei na vida e na observação de centenas e milhares, como eu sei na minha vida, como isso é mentira, que você não pode. Depois de um tempo, o coração não aguenta mais aquela guerra civil emocional, aquela batalha interior de agora chegou a hora de amar a fulana, agora chegou a hora de me dar por inteiro a cicrano. Chega um momento que a alma não suporta. Seja um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, seja uma mulher com duas mulheres, um homem com dois homens, seja Deus com as riquezas, sejam potestades, principados, poderes, potentados que demandam as nossas dedicações. Depois de um tempo a gente não aguenta mais. A alma não suporta. Se ela se entregar, ela adoece. E como ela não quer se entregar a essa angústia que divide, que racha, que bota você bipolarizado, sofrendo, angustiado, a solução da alma é escolher um lado para aborrecer. E também é um processo inconsciente. Você vai ficando irritado com um lado. Se for o lado mais bonzinho, legal,
você fica irritado com ele. Se for o lado que mais te cobre, você também vai se irritar e vai aborrecer. Não existe saída, não tem alternativa, ninguém consegue, ninguém pode. Vai se aborrecer de um e vai amar o outro. Ou vai se devotar a um e vai desprezar o outro, é uma questão de tempo. Quem já viveu essa ambivalência emocional, afetiva ou de dedicação, pode testemunhar para mim que isso tem prazo de validade muito curto, essa tentativa. Não demora muito tempo e o coração, se não cair doente, esquizofrênico e bipolarizado, e vai precisar de tratamento, nem sempre com garantia de reversão, ou para se preservar, porque é uma tentativa de preservação, ele vai aborrecer-se de um e amar o outro, ou vai se devotar a um lado e vai desprezar o outro, porque ninguém pode, em dimensão nenhuma, e aqui na aplicação de Jesus é não poder servir a Deus e as riquezas, não dá. Eles entram na vida da gente, Deus ou as riquezas, com poder de divindade absoluta. Quando a gente ama as riquezas, elas nunca são relativas para nós. Elas sempre se absolutizam em nós. E Deus, não dá para amar a Deus com relatividade. Como eu vejo algumas pessoas que me dizem, olha, eu não tenho esse amor todo por Deus, mas eu o considero muito importante. Aí, inevitavelmente, se eu continuo a conversa e vou assim devagar auscultando, acabo descobrindo onde é que a pessoa depositou a dedicação absoluta dela. E ela deposita sempre em algum lugar e começa a relativizar o que deveria ser absoluto, passa a ser relativo. E o que deveria ser relativo começa a se tornar absoluto. Porque Jesus disse que ninguém pode, ninguém chega lá, ninguém realiza. É impossível. Então ele começa dizendo, não acumulem aqui, porque passa. Acumulem nos céus. Porque se vocês acumularem aqui, vocês podem entrar nesse estado de tentativa de conciliação entre o eterno e o temporal, e vocês vão adoecer nessa tentativa. E aqui ele conclui dizendo, é uma impossibilidade do ser. A alma não consegue se rachar desse modo sem adoecer.